Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre o parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento literário que foi contemporâneo ao realismo e ao naturalismo brasileiro. O parnasianismo é um movimento essencialmente poético, ele não acontece na prosa. O realismo aconteceu em Portugal e no Brasil. Já o parnasianismo é uma manifestação típica do Brasil e da França, onde teve origem. Mas o que é parnasianismo? Parnasianismo vem de Parnaso, e Parnaso era o nome de um monte na Grécia, monte este habitado por Apolo, considerado o deus da arte. Embora contemporâneo do realismo e do naturalismo, o parnasianismo não pode ser considerado como a expressão poética das características que nós encontramos na prosa. Muito pelo contrário, ele apresenta características bem marcadas, diferentes das características realistas e naturalistas. Vejamos que características são essas do parnasianismo brasileiro. Encontramos o esteticismo. Esteticismo vem da palavra estética. Os parnasianos estavam preocupados com a forma, com o belo. Eles pregavam uma arte pela arte, ou seja, a arte deveria existir em função dela mesma. Não havia, como no realismo, uma preocupação com temas sociais. Vejamos a próxima característica. A impassibilidade. A impassibilidade é o quê? É a negação aos exageros sentimentais que nós vimos no romantismo. Para o poeta parnasiano, o importante era a objetividade. Nada de sentimentalismos, meu amor, minha amada. Vejamos agora a próxima característica. Poesia descritiva. E por que poesia descritiva? Ao contrário dos temas sociais, os parnasianos buscavam temas mais diretos. Eles falavam em seus poemas de objetos e de cenas da natureza. O amor pelo objeto, um certo fetichismo, era muito grande nesse período. Vejamos a próxima característica. A retomada dos modelos clássicos. A antiguidade clássica, mais uma vez, aparece e é retomada. E por que é retomada? Lembre-se de que os poetas greco-latinos eram tidos como exemplos de perfeição e exemplos de beleza. Vejamos a próxima característica. Perfeição formal. Esta sim é a grande marca do parnasiano. O parnasiano estava preocupado com a forma e não tão preocupado com o conteúdo. Sua preocupação era com a aparência, com a sonoridade. Eles passaram, ao contrário dos românticos, que pregavam os versos livres e os versos brancos, ou seja, os versos não rimados, os parnasianos queriam o contrário. Eles pregavam a valorização da rima, a valorização das formas fixas e que tudo isso vinha num grande movimento que ficou conhecido principalmente pelo seu artificialismo. Mas o que é a rima? A rima é a semelhança dos sons finais ou intermediários de um verso. Vejamos a classificação das rimas. A rima pobre ocorre quando as palavras pertencem à mesma classe gramatical. Vejamos. Entre as ruínas de um convento, de uma coluna quebrada, sobre os destroços ao vento, vive uma flor isolada. Reparem que a palavra convento rima com a palavra vento. Ambas são substantivos. Já a palavra quebrada rima com a palavra isolada e ambas são adjetivos. Esta é uma rima pobre. Já a rima rica ocorre quando as palavras pertencem a classes gramaticais diferentes. Vejamos. Sonha, porém, de súbito a violento, abalo a corda, em torno as folhas bolem, é o vento, e o ninho lhe arrebata o vento. Perceba que nesses versos nós encontramos a palavra violento rimando com a palavra vento. Violento é um adjetivo e vento um substantivo. Temos nesse trecho um exemplo de uma rima rica.
Mas o que os parnasianos buscavam eram as rimas raras ou as rimas perfeitas. E o que eram essas rimas? Eram palavras que apresentavam finais diferentes, finais raros. Vejamos um exemplo. Que ouço ao longe o oráculo de Eleusis, se um dia eu fosse teu e fosses minha, o nosso amor conceberia um mundo, e de teu ventre nasceriam deuses. Neste trecho nós temos a palavra Eleusis rimando com a palavra deuses. Notem que a grafia é diferente, mas isso não é importante no estudo das rimas. O que é importante é a semelhança sonora. Ao lado das rimas, os parnasianos também se preocupavam com a utilização de medidas fixas. Eles elegeram a medida, o soneto, elegeram como medida o soneto. E eles também trabalhavam com os versos alexandrinos. E o que são versos alexandrinos? São os versos compostos por 12 sílabas poéticas. Vejamos quais são os principais representantes do parnasianismo no Brasil. Fazem parte da trindade parnasiana Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Alberto de Oliveira é considerado o representante mais fiel do parnasianismo. Por que mais fiel? Porque ele realmente se manteve preso às características da perfeição formal do parnasianismo. Alberto de Oliveira trabalhou como ninguém as descrições detalhadas. Ele mostrava um apreço muito grande pelas descrições de objetos. A descrição de objetos antigos é muito frequente em seus textos. Vejamos um exemplo dessa descrição. Vaso grego. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos, que a suspendia então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça de mira, toca, e do ouvido aproximando-a às bordas, finas hás de lhe ouvir, cânora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Alberto de Oliveira. Outro grande parnasiano foi Raimundo Correia. Raimundo Correia, ele tem uma historinha peculiar. Algumas pessoas o consideram plagiador. E por que plagiador? Porque ele se aproveitou, utilizou de vários textos dos parnasianos franceses. Mas, segundo alguns estudiosos, na realidade, Raimundo Correia não fazia plágio, mas sim recriações, em que acrescentava características peculiares, que dava a essas recriações o seu eu, o seu posicionamento de autor. Raimundo Correia também se destaca pela grande preocupação formal, mas ele também apresenta alguns elementos diferentes. Ao contrário dos outros parnasianos, ele começa a tratar de questões mais ligadas aos aspectos sociais. Ele também nos apresenta uma visão mais carnalizada do amor, diferentemente de uma postura romântica. Vejamos um exemplo de seus textos. Plena nudez. Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas, não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero em pleno esplendor, viço e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas entrevê-la, da transparente túnica através, quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua, da cabeça aos pés. Raimundo Correia. Mas é Olavo Bilac o grande e o poeta mais significativo do parnasianismo brasileiro. Vejamos a sua imagem. Olavo Bilac participou, juntamente com Machado de Assis, da fundação da Academia Brasileira de Letras e é considerado o primeiro príncipe dos poetas brasileiros.
Desde o início de sua produção literária, Olavo Bilac se manteve preso aos preceitos do parnasianismo. Ele apresentava uma grande preocupação com o aspecto formal de seus textos. Vejamos agora um fragmento do seu poema mais famoso, em que traz uma síntese das características parnasianas. Profissão de fé. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor. Com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me, sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem, azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourive saia da oficina, sem um defeito. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por ti servir, deusa serena, serena forma. Olavo Bilac. Note que nesse fragmento, Olavo Bilac compara o trabalho do poeta ao trabalho do ourives. O poeta seria o artesão, mas não o artesão do material concreto, do ouro, ele seria o artesão da palavra. E para finalizarmos a nossa aula, vejamos uma caricatura de Olavo Bilac. Olavo Bilac foi talvez um dos poetas mais criticados pelos escritores modernistas. E por que tão criticado? Justamente por sua preocupação exagerada com a forma em detrimento dos aspectos relacionados ao conteúdo. Por hoje é só, mas não se esqueça de que falar em parnasianismo é falar de uma poesia artificial, de uma poesia preocupada com uma linguagem rebuscada, preocupada com rimas e com formas fixas. Parnasianismo é sinônimo de artificialismo, é sinônimo de forma. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.